Olá, tudo bem? Bom, galera, a gente vai trabalhar o conceito de evolução e de revolução. Duas palavras que estão muito próximas uma da outra, que vocês vão perceber que estão, intimamente ligadas aí quando a gente fala do campo da sociologia, né? Então vamos tentar entender, tá? Então o que seria essa evolução, né? Significa uma mudança, tá? Uma mudança. Então, evolução é uma mudança. Então, toda vez que a gente fala de evoluir, a gente está falando de uma mudança. A gente sempre fala numa mudança positiva. Então, evolução, a gente sempre fala numa mudança e trata em mudanças positivas. Agora, quando você faz uma mudança brusca e profunda, que vai alterar drasticamente o rumo de uma sociedade, aí nós estamos falando de uma evolução. Então, evolução e revolução, né, é sempre uma mudança da sociedade. Nós estamos sempre tratando de uma mudança da sociedade. Isso é importante que a gente fale, isso é importante que a gente trabalhe. Bom, vamos tentar entender então esse aspecto dessas mudanças. Quando a gente pega os europeus eles viviam ali na área rural, né? O europeu, ele vivia ali na área rural. A Europa, ela era formada, né, por países que a população estava concentrada no campo. Quando surge a Revolução Industrial, ali, né, em meados do século XVIII, a partir ali de 1760, a gente vai ver uma transferência de população do campo, começa a acontecer uma transferência da população do campo para a cidade. Então, ali começa a ocorrer uma transferência de pessoas do campo para a cidade. Então, os europeus que viviam no campo, com a Revolução Industrial, estão vindo para a cidade. E aí, na cidade, né, uma nova vida, com novas relações, está surgindo. Só que essa vida que está surgindo dentro da cidade é uma vida sem nenhum tipo de direito. Tá? Então, nenhum tipo de direito. Então, você tem ali a constituição, a formação de uma burguesia fabril, né, em que inclusive você vai passar a chamar de burguesia, né? Então você tem ali uma burguesia industrial, tá? Uma burguesia industrial, e você começa a ter um imenso proletariado fabril, que são aqueles homens e mulheres que vão passar a trabalhar nas fábricas. Mas que tinha um detalhe: esses homens e mulheres que vão estar trabalhando nessas fábricas são homens e mulheres que não têm nenhum direito trabalhista. Então, as horas de trabalho eram extenuantes e lá você não tinha direito a nada. Então, você não tinha possibilidade, inclusive, de reivindicar nada nesse primeiro momento. Tá? Vamos entender o seguinte: a burguesia, né? A burguesia, ela fez a Revolução Francesa, tá? Ela fez a Revolução Francesa, então ela derrubou a monarquia, estava de saco cheio da monarquia, e derrubou a monarquia. E instituiu um novo modelo de política a partir de então, né? Tá? Não estamos mais submetidos ao poder do rei. Mas com o tempo a gente vai perceber que essa mesma burguesia, ela está criando o quê? Ela está criando um proletariado fabril, tá certo? Um proletariado fabril, tá certo? Você, com o tempo, se cria um proletariado sem direitos. E esse detalhe é que esse proletariado sem direitos, ele vem sempre lutando por direitos, inclusive dentro do século XXI. Porque se a gente for pensar a sociedade agora, essa sociedade vai estar lutando por direitos. Por quê? Porque a gente vai perceber que a todo momento se deseja tirar, apesar da sociedade lutar e conquistar os direitos a todo momento são direitos que estão ameaçados, eles ficam ameaçados. Então, por exemplo, hoje, o neoliberalismo, que é o novo liberalismo econômico da atualidade, ele prega o quê? Ele pega um Estado que seja mínimo, né? E prega mínimo em tudo, inclusive o mínimo nas leis trabalhistas. Só que aí você tem trabalhadores que ficam completamente desprotegidos. Então, historicamente, isso se faz comum, isso faz o tempo inteiro, né? Então, o tempo inteiro a gente está vendo que, historicamente falando, você tem uma massa que está sempre sendo explorada e que vai fazendo levantes para tentar sanar os seus problemas. Assim como um dia a burguesia
tá se sentindo injustiçada pela nobreza, vai lá e derruba a nobreza, né? Não quer mais saber de nobreza no poder. Então vamos só entender o seguinte, isso é histórico. Então nós temos uma evolução constante da sociedade e transformações constantes da sociedade. Bom, qual é o conceito de evolução? Evolução é uma palavra que estaria relacionada com a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre melhorando, né? O contexto da palavra evolução é sempre num sentido positivo, é sempre num sentido legal. Então a evolução é uma mudança com máquinas, né? Com vida urbana, com uma humanidade que está sempre se dinamizando, sempre evoluindo. Quando você coloca um Rzinho a mais, né? E transforma essa palavra em revolução, que até deixei em negrito ali só para você ver o trocadilho, é uma mudança muito rápida e profunda que transforma a sociedade. Então as revoluções, como é o caso, por exemplo, da Revolução Francesa, é quando você faz uma mudança brusca. Então a evolução é algo mais lento. Então toda vez que a gente fala em evolução, a gente está falando em algo que seja mais lento. E toda vez que a gente fala em revolução, a gente está falando em algo que é mais rápido, é muito mais dinâmico, tá? Nesse sentido de agilidade. Nesse sentido, a gente vai começar a falar sobre o positivismo ou cientificismo, tá? Então, o que é o positivismo dentro desse nosso estudo, tá? Para os positivistas, tá? Para os adeptos dessa linha filosófica, tá? Eles são ligados, eles são conectados, tá? Eles são adeptos da social-democracia, tá? Então, primeiro tudo dentro do campo da democracia, tudo no campo da legalidade e tudo num campo aonde você traga prosperidade para a sociedade, tá? Então, dentro desse sentido que eles estão conectados. Então, eles são adeptos da social-democracia, as transformações devem ocorrer. E essa é uma grande marca, acho que é isso que você deve levar para o vestibular como ponto mais importante, que as transformações, elas não devem ser transformações radicais, elas devem ser de forma civilizada, tá? Então, todas as transformações que a sociedade vai fazer, na verdade, não devem ser através de formas violentas, e sim de uma forma civilizada, tá? Só que você entenda o seguinte, tá? Essa transformação civilizada, como a gente já viu agora, vou colocar a câmera num lugar que fica mais fácil, que a gente viu agora há pouco aí, né? Quando a gente estava falando da sociedade, a gente viu que a burguesia fez uma revolução. Ela foi já para um ponto de agressividade, no caso da Revolução Francesa, né? Só que agora esse grupo não está pregando mais isso. Esse grupo está pregando o quê? Esse grupo já está pregando, né, algo mais civilizado. Mas entenda que essa forma civilizada, a partir de agora, numa sociedade urbano-industrial, é uma sociedade que esse modelo está beneficiando os burgueses. Então os burgueses estão numa situação muito confortável. Tá certo? Os burgueses estão numa situação muito boa, tá? Entenda isso, para os burgueses está de uma forma bem bacana, tá? Porque você vem nas mãos da classe dominante, tá? Vamos tentar pensar uma coisa para a atualidade. Se você fosse pensar hoje, seria bacana hoje uma revolução, por exemplo, para quem é de classe média? Não seria bom para uma parcela da sociedade, para quem é de classe média. Pense um cidadão de classe média, ele tem seu trabalho, ele pode ser um profissional liberal, ele tem seu trabalho, ou mesmo, né, enfim, apenas a título de exemplificação. Então imagine lá um profissional liberal que tem o seu trabalho, ele tem lá uma profissão, ele tem lá uma clientela, né, tá certo? Imagine um comerciante, por exemplo, um comerciante, ele tem lá a sua loja, ele tem lá os seus funcionários, ele tem lá a sua clientela, ele tem lá a sua determinada arrecadação, mas ele tem lá o seu patrimônio, né, que ele conseguiu aí com o seu trabalho ao longo de anos, né,
de esforço, ele tem uma segurança jurídica, ele tem uma segurança familiar. Por que é que ele vai querer mudar alguma coisa? Então, em geral, quem vai querer uma mudança é quem está sem nada. Então, para um cidadão de classe média, que tem trabalho, que tem moradia, que tem alimentação, que tem convívio familiar, né, que tem capital investido, ao que interessa uma mudança? Não interessa uma mudança em nada. Em nada. Em nada. Tá? Então, se você tem a Revolução Francesa, né, e a Revolução Francesa vê a ascensão da burguesia ao poder, a burguesia não quer, apesar dela ter feito uma revolução, ela não quer que mude, porque para ela, a partir daquele momento, a sua situação ficou confortável. Ela não quer mais que mude. Então é bom para uma classe média. Portanto, esse pensamento positivista passa a ser um pensamento, uma linha mais conservadora, passa a ser um pensamento mais conservador, tá? E quando a gente pensa em revolução, né, as revoluções, elas querem melhorar a sociedade, né? Porque a sociedade daquela forma não tá bom, então a sociedade quer uma mudança. Então, por isso nós teríamos uma revolução. Então, por exemplo, para os marxistas, o único caminho é o das rupturas drásticas, até que os homens saiam da pré-história. Marx estava questionando, né? Tá certo? Questionando, até fiz um errinho ali. Estava questionando essa exploração do capitalismo, gente. Tá até erradinho ali. Coloquei Braco, né? Não sei de onde eu tirei, tá certo? Estava, na verdade é bravo. Desculpe, gente, é bravo. É bravo. Então Marx estava bravo com essa exploração. Acabou passando o texto. Mas Marx estava bravo, tá? Bravo. Ele ficou bravo com essa exploração do capitalismo. Tudo bem? Bom, nesse contexto, então, né, surge a sociologia. A sociologia, ela surgiu no século XIX com a intenção de reorganizar a sociedade, tá certo? Diante de uma possível convulsão social. Então haveria ali a possibilidade de uma convulsão social, afinal de contas nós estamos vendo, né, bom para a classe dominante, ruim para a classe proletária. É nesse contexto que a gente vai ver o início da sociologia, né, de entender essa sociedade. E um dos ícones dessa leitura é Auguste Comte, né, que viveu de 1798 a 1857. O que pensava Auguste Comte? Então vamos lá, vamos na parte técnica. Ele procurou estabelecer leis imutáveis, essa palavra você tem que levar para o vestibular, da vida social sem qualquer crítica ou discussão sobre a realidade existente. Então, traduzindo, eu não quero que mude nada. Eu não quero que mude nada nesse período. Eu não quero que haja uma mudança. Então, para Comte, a sociedade era um organismo composto por partes integradas que funcionavam em harmonia, conforme um modelo físico ou mecânico. Então, era um modelo harmônico, que não poderia quebrar essa harmonia, porque se quebrasse essa harmonia, iria prejudicar o sistema vigente, tá? Então, Comte via a Europa mergulhada no caos social e rejeitava as ideias religiosas como forma de orientar os homens. Ele não queria uma ideia religiosa para que o homem fosse orientado. De uma certa forma, ele também rejeitava até algumas ideias iluministas, a quem ele chamava de doutores da guilhotina, tá certo? Então ele também tirava isso aí, e ele dizia o seguinte, né, para os positivistas: a coerção e o equilíbrio, coerção, se for necessário eu vou te dar uma porrada, mas eu não quero mudar a estrutura vigente. Lembre-se disso, eu não quero mudar a estrutura vigente. Então a coerção
ou seja, se for preciso te dar uma porrada, eu te dou uma porrada. A coerção e o equilíbrio social seriam atingidos ao se restabelecer a ordem nas ideias e conhecimentos, criando uma crença comum a todos os homens. Então, era a galera que não queria as mudanças. Não era interessante as mudanças. Então, a filosofia deveria ser reduzida à mera disciplina auxiliar das ciências, com mera função a refletir sobre os métodos e os resultados alcançados por ela. Ou seja, naquele modelo que nós estava legal. A filosofia deveria proceder de forma positiva diante da realidade, sem contestações às instituições. Ou seja, você não quer contestar por uma parcela da sociedade as coisas estavam indo muito bem, mas para uma outra parcela não. E aí a bandeira do Brasil, ela é um exemplo do pensamento positivista, porque o inscrito da nossa bandeira é um escrito positivista. Então o escrito ordem e progresso, tá? Ordem e progresso, né, que vai estar vindo aí, né, com a Revolução Industrial, é um lema positivista. Mas qual é o lema primeiro? Ordem. E qual é o segundo? Progresso. Então o positivismo defende essa conciliação. Então, se cair qualquer pergunta nesse sentido, a nossa bandeira, ela traz um pensamento positivista dentro dela, tá certo? Então os conflitos sociais devem ser contidos. Então imagina que você tem uma classe, e aqui eu vou dar o exemplo para você entender. Então imagina que você tem uma classe trabalhadora que está sendo oprimida. Essa classe trabalhadora que está sendo oprimida, ela não pode falar nada, ela tem que ficar quieta, porque se ela for partir para os pedidos, ela vai quebrar a lei vigente, e os positivistas não querem que se quebre essa lei vigente. Então os conflitos sociais devem ser contidos, sempre que fosse colocado em risco o bom funcionamento da sociedade ou que prejudicassem a busca pelo progresso. Então, na verdade, é um pensamento que trabalha junto com a burguesia vigente daquele momento. Já a revolução, ela quer uma mudança, porque não estaria bom para uma parcela, né? Para uma parcela da sociedade, isso não estaria bom. Qual a definição de revolução? Então, definição de revolução é a seguinte: tentativa acompanhada do uso da violência de derrubar as autoridades políticas existentes e de as substituir a fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico, institucional e na esfera socioeconômica. Ou seja, vou traduzir, para uma parcela da população que não estava bom, a melhor coisa era uma revolução. Vocês estão vendo que vai bater de frente aí com o contrário. A proposta do socialismo é justamente uma proposta de mudança para aquela massa de operários que vivia de forma muito ruim, sem nenhum tipo de direito e sendo explorada naquela época. Tá. Quem vai escrever a teoria do socialismo? Quem é que vai se destacar na escrita da teoria do socialismo? O nosso querido Karl Marx. Mas aonde é que está o Marx nesse contexto? O Marx está vivendo ali no século XIX, ele está vivendo dentro do século XIX, ele está vivendo no rolar da Revolução Industrial, né? Ele é alemão, ele está vendo isso acontecer ali na Europa, né? E ele conhece as principais cidades ali dos principais países, né? Da Europa. Então ele tem uma noção de como estava vivendo uma parcela da sociedade. É por isso que ele vai se indignar contra essa sociedade. Por isso que ele vai produzir uma obra contrário ao pensamento vigente daquela época, tá? Então qual é a ideia do socialismo, né? Primeiro que você tem já o socialismo como uma ideia antiga, né? Mas é o Marx que vai teorizar o socialismo através do chamado socialismo científico. É ele que faz a teoria do socialismo. Então, através do socialismo, eu vou fazer a crítica à sociedade vigente da época, né? E aí a gente vai ver vários lugares do mundo fazerem revoluções para a introdução de governos socialistas, justamente porque queriam
ver uma mudança, porque parcela significativa da sociedade estava vivendo muito mal naquele momento. Então o socialismo visa a igualdade social, lógico, né? Quando você fala de capitalismo, você fala que o capitalismo, o liberalismo, ele tem como principal lema a liberdade. Por exemplo, a liberdade de empreender. E ele sabe que uma parcela da sociedade vai acabar ficando para trás, uma parcela vai sofrer. Então o capitalismo, ele tem como principal lema a liberdade. Já o socialismo, ele tem como principal lema a igualdade. Então, a igualdade vai me dar a chance de, tá certo? Por exemplo, depois crescer com, por exemplo, a minha liberdade. Então, com a igualdade eu consigo crescer a minha liberdade depois. Então, eles têm formas diferentes de ver esses aspectos. Então, o socialismo visa a igualdade social, a estatização das empresas, ou seja, tudo passa a pertencer aos estados, ao Estado, tá certo? Ao Estado. A maioria vai ver primeiro assumir um Estado socialista, então é um Estado através de revolução, de luta armada, então não é de uma forma pacífica, é através de luta armada, mas entenda que hoje você tem outros modelos de socialismo. Você tem, por exemplo, o caso da social-democracia, que é você dar, né, um governo mais social, mas através do voto, né, não através de uma revolução, né? Entenda que nós já tínhamos o socialismo, que era o chamado socialismo utópico, que eram pensadores, como, né, por exemplo, né, eu estou colocando aqui Saint-Simon, que era um desses pensadores, tá bom? Os chamados socialistas utópicos, quer dizer, que não tinham nada teorizado ainda, e a gente vai ver isso teorizado através de Karl Marx e de Engels, que vão sentar e criar um manual, criar um roteiro para este novo modelo que é o socialismo. Bom, a forma como isso foi feita foi feita num esquema de panfleto, né, ali no século XIX, foi a escrita do manifesto do Partido Comunista. Entenda, foi ali que eles difundiram as suas principais ideias. E entenda, foi produzido de uma forma muito didática, porque naquele momento, se você fosse para a Europa, você tinha uma população analfabeta muito grande, uma população ignorante muito grande, uma população que nem sabia ler, então tinha que ser feito na forma de panfleto mesmo, para que a pessoa pudesse ler e entender as suas principais ideias. Então o manifesto do Partido Comunista seria isso, tá? E eles vão escrever o chamado socialismo científico, ou seja, eles vão colocar no papel as principais ideias de como seria esse novo modelo, né? Ele conseguiu teorizar junto com Engels esse novo modelo. Entenda que Marx tem um papel importantíssimo, né, na construção do próprio capitalismo, né, na questão da evolução do estudo do capitalismo. Por quê? Porque Marx, como ele queria criticar, como a ideia de Marx era criticar o capitalismo, então para criticar o capitalismo ele tinha que entender muito do capitalismo. Então hoje os capitalistas agradecem muito Marx, tirando questões ideológicas, porque aqui nós estamos discutindo no campo acadêmico, eles agradecem muito a Marx, agradecem demais ao trabalho de Marx, porque Marx vai conseguir fazer um estudo profundo do capitalismo, onde os estudiosos do capitalismo vão conseguir entender melhor o capitalismo. Então Marx, para criticar o capitalismo e para fazer uma nova proposta de sistema, ele vai virar um estudioso do capitalismo. Então hoje você tem que ser um estudioso de Marx, não porque você concorde com ele, mas porque ele foi uma pessoa que dissecou de forma profunda a teoria do capitalismo, né? E aí, dessa teoria marxista, que é o socialismo, e eu queria deixar bem claro para vocês que longe do campo ideológico, isso está longe, porque nós estamos no campo acadêmico, né? Não houve nenhum país do mundo que evoluiu do socialismo para o comunismo, porque o comunismo seria a maneira mais avançada do socialismo, né? Que é quando, por exemplo, o Estado desaparece. Então, não houve nenhum lugar do mundo que se plantou as ideias para um governo
que caminhasse para o comunismo. O que nós tivemos foi governos de cunho socialista, né? Então, em 1917 é feita a Revolução na Rússia e se introduz o socialismo na Rússia. A partir de 1917, Lenin, Stalin e Trotsky vão instalar esse modelo na Rússia. E depois esse modelo vai ser instalado em outros lugares do mundo, como é o caso da China, como é o caso do Vietnã, como é o caso da Coreia. Esse é o que eu chamo de socialismo real, é o socialismo que de fato vai ser colocado em prática. Entenda, não houve nenhum lugar do mundo onde o comunismo conseguiu fazer uma evolução, o comunismo conseguiu fazer uma evolução. E aí o que acontece? A Rússia, né, ao se transformar num país socialista, né, este socialismo que a gente chama de socialismo real ou prax, ou prática do socialismo, porque de fato ali ele aconteceu, né, através de uma revolução. Ele foi obrigado depois, né, primeiro assinou um tratado de não agressão com a Alemanha, depois a Alemanha o atacou e ele foi obrigado a se juntar com os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França para segurar o avanço do nazifascismo, né? E foi um país decisivo aí na vitória da Segunda Guerra Mundial, que depois vai rivalizar com os Estados Unidos e viver um período ali entre 1945 e 1989, que é um período chamado período da Guerra Fria. Então foi ali que a gente viu o socialismo de fato ser colocado em prática. Então há revoluções, mas em cada lugar a revolução ocorreu e agiu de uma maneira. Então, por exemplo, se a gente pegar a revolução dentro da China, vai ser diferente da revolução que aconteceu, por exemplo, dentro de Cuba, né, com os irmãos Castro, né? Então, foram completamente diferentes. Tudo bem? Mas foram revoluções para tentar a mudança da sociedade. Gente, vou ficando por aqui. Obrigado, valeu. A gente se vê no próximo tema.